Saudações de luz e paz. Eu sou Ramita Jordão e venho aqui contar para vocês uma história ancestral da Ramita. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente está abrindo um espaço bem legal de comunicação aqui. Como eu disse, eu sou a Ramita e quero contar uma breve história ancestral de minha vida. Eu fiz um rascunho para não esquecer alguns pontos desse pequeno relato. Minha saudosa mãe, Dona Dalila, contou-me certa vez que eu tive uma tia bisavó, era tia-avó da minha mãe, que se chamava Flor e que eu era muito parecida com essa tia Flor. Daí eu perguntei para minha mãe: mãe, o que eu tenho em comum com essa tia Flor que a senhora assim associa, né? Minha mãe já era bem idosa, eu me lembro assim, foi nos últimos anos da vida da minha mãe. Aí ela me respondeu: você tem o dom de cura igualzinho, ela gostava desse igualzinho à sua tia, né? Ela referia a tia dela, a tia-avó dela, que era, né, minha tia bisavó. E eu, mãe, o que a tia curava, né? Aí foi nessa época que eu comecei a conhecer um pouco melhor, olha só, que incrível isso, um pouco melhor, assim, a história dos meus antepassados, né? Essa minha tia, Flor, ela curava os escravos na época da escravidão e ela acolhia os escravos, ela curava as feridas, ela fazia porções, né? Ela lidava com ervas, era uma mulher que comia flor naquela época, segundo a minha mãe. E ela era tia do meu bisavô, que era escravizador. Então, ela cuidava dessas pessoas, ela alimentava, ela tinha um comportamento, segundo minha mãe, ela contava para minha mãe, né, que ela fazia bolinhos, aqueles famosos bolinhos, eu acho que é pitu o nome, bolinho de feijão, arroz e farinha. E no centro do bolinho, ela colocava pó de ferro que ela preparava para oferecer para os escravos, para nutri-los, porque eles muitos morriam com anemia, ficavam muito anêmicos, né? Se alimentavam certamente muito mal e parece-me que sofriam de anemia falciforme. Então ela cuidava, essa minha tia Flor. A tia Flor, além de curandeira, né, ela era uma transgressora, porque ela fazia esses trabalhos, né, escondido do irmão. Meu bisavô. Eu fico imaginando e sinto uma imensa gratidão
por ter essa afinidade, né, de essência, né, de humanidade com essa tia Flor. Eu lamento porque minha mãe, logo depois, minha mãe teve AVC e a gente não conseguiu conversar muito mais sobre essa história. Eu tenho mais alguns dados, mas não são muitos. E eu sei que, em comum com essa tia, certamente, eu carrego também essa dor desse povo, sabe, brasileiro, esse povo preto que é o meu povo. Por isso eu me identifico tanto com a cultura africana, né? Na verdade, eu abri mais esse texto, mas eu não queria nem falar agora. Mas, na verdade, eu cresci com a parte preta, pobre, da minha família, né? Eu vou falar disso oportunamente numa próxima fala, porque eu estou organizando esse material, porque para mim é importante resgatar esses fragmentos da minha história e como isso é sentido e foi sentido ao longo da minha vida toda, né? E essa relação realmente com essa minha tia, que a mãe, que a minha mãezinha observou, né? Eu, na verdade, eu trabalho com essa coisa de lidar com porções, chás, desde muito criança. Até porque eu também me beneficiava, né, por ser uma criança muito doente, além de usar muitas medicações naquela época, injeções e mais um monte de medicamentos, né? Medicamentos, inclusive, tomava-se muita injeção naquela época, né? Penicilina. Eu tinha muitas inflamações de garganta, muitas perebas, sabe? Estouravam muitos furúnculos. Como estouravam furúnculos? Então, eu vivia muito sob medicamento. E, assim, meu pai, né, tinha esse lado da cura da cura natural, né? Eu associo muito mais ao meu pai esse conhecimento que a minha mãe, né? Minha mãe era muito da alopatia, ela sempre foi muito da alopatia. No entanto, né, eu tive que passar por muita alopatia na minha infância e eu sempre dei preferência para os medicamentos aplicados né, muscular ou intravenoso, porque eu sofria muito da garganta e eu tenho a impressão que ingerir era algo dificílimo para mim. Então, até hoje eu tenho trauma. Quando eu não faço uso de alopatia, mas numa situação extrema, se eu tiver que tomar uma medicação e se eu tiver que optar, eu prefiro uma injeção intramuscular do que tomar um medicamento. Então é isso. Falei demais, não queria estender tanto essa fala final, mas deixar assim a minha gratidão e esse pedacinho das histórias ancestrais da Ra, né? E a minha relação com a africanidade. Minha gratidão. Namastê.